E pessoal, hoje eu separei aqui uma frase para a gente começar de um cara que, nossa, eu comecei a pesquisar um pouco da vida dele hoje, gostei muito, do doutor Anísio Teixeira. Esse cara, ele nasceu em 1900 e morreu em 1971. E assim, foi um grande cara, viu? Ele foi o principal responsável ali pela educação na década de 20 até na década de 70, perto da morte dele. Foi um grande cara. Então, o que ele diz aqui, ó, a frase que eu peguei dele? Educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Anísio Teixeira, olha que legal, gente. Então, nós temos trazido aqui grandes frases, né, de grandes educadores aí. Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, esqueci o nome do outro lá, depois eu lembro. E agora, Anísio Teixeira. Legal, gente? Então, pessoal, o que eu separei aqui para vocês hoje? Então, algumas dicas, né, que vão te ajudar para uma reunião de pais. Então, mas assim, o que eu queria falar aqui para vocês não são coisas que... Eu tava pesquisando sobre esse assunto e aí eu vi lá, tem algumas dicas para reuniões de pais. Mas eu não queria ficar preso nessas dicas, sabe? De como você receber os pais, de como você, né, a sua escola, enfim. Então vamos lá, gente. Então o que eu queria dar de dicas aqui para vocês? Eu não quero ficar preso na reunião de pais em si. O que você conversa ali, aquela coisa toda. Então eu quero começar essa live com 3 dicas aqui para vocês que são fundamentais não só para a comunicação com os pais, mas enfim, para a vida de vocês. Então são 3 ladrões de conhecimento, gente. Então são 3 ladrões de conhecimento que eles acabam aí com todo o nosso aprendizado, acabam com a nossa vida, com o nosso sentido de viver até. Então qual que é o primeiro ladrão de aprendizado que eu tenho para falar para vocês aqui, ó? Isso eu já sabia. Gente, essa frase, ela é capaz de matar todo o conhecimento que você pode adquirir quando você participa de um evento, quando você participa de uma reunião, quando você está na escola, quando você participa aí de uma live igual essa que você está aprendendo. Por quê? Porque quando você coloca essa frase na sua cabeça, você está ouvindo o que eu estou falando aqui. E aí daqui a pouco, talvez você até conheça algum desses temas, alguma coisa que eu vou falar aqui. Só que essa live, ela demora uns 40 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo do que a gente conversa aqui, ela pode demorar. Então, será que nesse período todo você não pode aprender nada aqui dessa live? Então, isso que é o que eu falo pra você. Então, quando você começa a ouvir um assunto e você fala assim, pô, isso eu já sabia, você falou pro seu cérebro que você não precisa prestar mais atenção naquilo, que você não vai aprender mais nada do que aquela pessoa está falando. Então, gente, ó, isso eu já sabia, elimina do seu vocabulário, elimina da sua cabeça, tira essa frase da sua cabeça, tá? Porque se você sabia, significa que você não vai aprender. O seu cérebro, ele entende isso, ok? Ó, outro grande amigo meu, Guto Abranches. Esse cara foi um grande professor para mim, marcou a minha vida. Quando eu estava ali decidindo que faculdade que eu ia fazer, rádio e TV ou jornalismo, e aí eu optei por jornalismo, graças a grandes repórteres que eu trabalhei lá na TV Cultura, gente. Entre eles, Guto Abranches, que é um cara fantástico. Então, gente, vamos lá. Então, ó, isso eu já sabia. Elimina da sua vida essa frase. Por quê? Quando você pronuncia isso daí, mesmo que mentalmente, o seu cérebro já vai entender que você já sabia, então você não precisa prestar atenção. E às vezes, mesmo que você saiba daquele assunto que a pessoa que está fazendo a live ou num simpósio que você for, sabe, num evento, então a pessoa falando aquilo ali, o seu cérebro vai entender que você já sabia, então você perde totalmente a atenção naquilo. Segunda lá, então vamos lá, ó. Isso é óbvio. Gente, isso daí também, ele mata todo o aprendizado que você pode adquirir, o conhecimento que você pode adquirir participando de uma live, participando de um curso. Então, ó,
Isso é muito perigoso. Então, o óbvio, gente, não subestime o óbvio, tá? O óbvio, ele pode surpreender você. Então, às vezes você pode achar que, sabe, uma coisa é óbvia ali, mas pode fazer uma grande diferença. Às vezes o jeito que a pessoa fala, ela surpreende você. Eu já dei exemplos aqui que eu fui participar de um workshop um dia, e aí era um workshop que começava das 9 da manhã até as 6 da tarde. Cara, na hora que eu cheguei lá no workshop, que eu sentei, o cara já começou a falar uma coisa lá que é verdade, isso eu já sabia mesmo. Mas, gente, eu falei, eu podia até ter pensado ali, isso é óbvio pra mim, mas eu não fiz isso. Por quê? Eu já conhecia os 3 ladrões de produtividade, os 3 ladrões aí de conhecimento. Então, eu fiquei na minha. E aí eu comecei a ouvir o que aquele cara tava falando, e eu tive uma sacada ali no que ele tava falando, porque foi diferente do jeito que eu conhecia. E aí, puxa, foi muito legal. Qual que é o terceiro ladrão aí de ensinamento, de aprendizagem? Isso não é pra mim. Gente, isso é outra coisa. Entende como faz sentido aí, ó? Então, ó, isso eu já sabia, isso é óbvio e isso não é pra mim. Essas 3 frases aí, ó, elas podem acabar com todo um conhecimento que você pode adquirir. Isso aí atrapalha muito a sua vida, é perigoso, então elimina essas 3 frases da sua vida, isso é óbvio, isso eu já sabia, isso não é pra mim. Então, quando você for participar de uma live, quando você for participar de um simpósio, de um workshop, de uma sala de aula, enfim, da onde você for aprender, até numa conversa informal mesmo com amigos, sabe? Aquela coisa, às vezes a gente fica irritado com alguns amigos nossos, que tudo que a gente vai falar, o cara fala, isso daí eu já sei, e o cara não dá valor, a gente fica magoado com aquilo. Às vezes a gente não fala, mas não fala pra pessoa, mas entre outros amigos você fala. Fala, meu, fulano sabe de tudo, cara, tudo que você vai falar, ele sabe. Então, gente, um cara desse, o que ele pode aprender mais? Não precisa aprender mais nada, porque é Deus, sabe de tudo. Beleza, gente? Então é isso aí, ó. Essas 3 dicas que eu queria dar pra vocês, que isso daqui é fundamental para o desenvolvimento de vocês aí. Então, olha lá, ó, algumas dicas, né, que vão te ajudar na reunião dos pais. Se você conhece algumas dicas, né, dessas que eu vou falar aqui para você, então você já sabe que essas 3 frases, elas podem acabar com toda possibilidade de conhecimento e aprendizado que você vai ter aqui. Legal, gente? Então, ó, a comunicação, gente, comunicação ela é tudo na nossa vida. Então, não é só porque eu sou jornalista e eu falo de comunicação, não. Você se comunicar é fundamental para você expor suas ideias, para você adquirir ali, para você trazer a atenção das pessoas. Isso daí você não aprende na faculdade de pedagogia, de letras, de matemática. Isso aí você não aprende lá. Porque lá você aprende aquilo que é para a sua vida, né? Para a sua profissão. Então, pedagogia, você vai aprender pedagogia, matemática, você vai aprender matemática. Então, os professores não estão preocupados ali em ensinar você como ter uma boa comunicação, como ter uma oratória, como você se comunicar com as crianças, com o adolescente, com o pai, entende? Então, isso daí você não vai aprender lá. Por isso que eu trouxe essas dicas aqui primeiro. Então, ó, primeiro aqui, ó, o que você precisa fazer quando você vai fazer uma reunião de pais, quando você vai estabelecer uma comunicação com os pais ali. Então, primeiro, gente, você precisa se preparar. Então, antes da reunião, é o que eu quero te falar aqui, é antes da reunião. Então, assim, ó, o que você vai falar na reunião? É importante você anotar essas coisas, sabe? O que você quer expor ali naquela reunião, o que você quer falar, o que você quer trazer ali para os pais. Isso é muito importante, porque às vezes a gente deixa para improvisar, chega na hora, a improvisação dá errado, e aí quebra a sua reunião, você fica inseguro ali, e você já não consegue mais falar nada, porque muitas vezes você não tem experiência, né, de oratória, de chamar a atenção do público para você não domina totalmente aquele assunto que você vai falar, então é muito perigoso. Então o que você tem que fazer? Se preparar para a reunião. E aí como que você recebe os pais? Pô, gente, tem várias maneiras para você receber os pais. Inclusive, se você pesquisar aí, tem vários professores dando várias dicas. Mas eu quero dar uma dica simples aqui. Pô, quando você for fazer a sua reunião, que você for trazer os pais ali para você conversar,
traz os pais, coloca uma música ambiente. Por quê? O pai, ele geralmente chega atrasado ali, correndo, saiu do trabalho mais cedo, ou então vai entrar um pouquinho mais tarde, depois que acabar a reunião. Então, sabe, produz um ambiente ali acolhedor. Uma música ambiente bacana, uma música calma. Porque o pai chega ali angustiado. Então, uma música, ela pode fazer toda a diferença para você ali. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, ó, antes da reunião, é legal você se preparar para a reunião, escrever um roteiro, sabe? Para você escrever um roteiro, para você não ficar perdido na hora da reunião. É a parte da comunicação que eu tô falando para vocês, entendeu? E aí, durante a reunião, vai acontecendo várias coisas, isso daí a gente vai falar mais para frente. Ó lá, então, ó, o conhecimento, gente, ele vai... Quanto mais conhecimento você for buscar, melhor, porque a sua vida, né, ela vai ganhar mais sentido, você vai ter como falar melhor na reunião, isso é importante. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, ó? Eu trouxe uma parte aqui de perfil comportamental, para mostrar para vocês como o perfil comportamental, ele pode ajudar você na hora de trabalhar com as crianças, na hora de trabalhar com seus alunos, na hora de trabalhar aí fazendo uma reunião bacana. Então eu vou ler aqui as características dos perfis comportamentais. Se você puder até anotar aí, anota, porque isso daqui é muito legal e vai ajudar você. Primeiro, é legal você descobrir o seu perfil comportamental. Quando você descobre o seu perfil, é a mesma coisa dos valores. Lembra que eu falei aqui para vocês em outras lives? Os valores. Quando você descobre os valores, muitas coisas elas começam a mudar na sua vida e fazer sentido. Por quê? O valor, ele é muito importante para você. É baseado nos seus valores que você vai tomar as decisões que você toma aí diariamente na sua vida. Então isso é muito importante. E aí é a questão dos perfis comportamentais. Então vamos lá. Todos nós, pessoal, temos 4 perfis comportamentais. Então esse estudo de perfil comportamental, ele vem até antes de Jesus. Ele vem antes, lá da Grécia Antiga. Então muitos pensadores, filósofos estudaram a questão dos perfis comportamentais. Até que chegou aqui na nossa era, né? no nosso momento atual, que o grande perfil comportamental aqui é o DISC. Então, não quero ficar falando isso aqui para vocês, tá bom? Eu quero falar dos 4. E aí, onde eu sou formado, lá pelo Instituto Jerônimo, nós fazemos parte de uma plataforma, que essa plataforma, ela tem 97,97% de assertividade. É muito legal, se vocês tiverem interesse depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu quero falar aqui dos 4 perfis. Então todos nós temos 4 perfis de comportamental. Porém, tem um perfil, às vezes 1, 2, que ele se destaca mais na vida da gente. Então eu sou um comunicador executor. E aí eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, o comunicador. Quais são as características do comunicador? Então, eles são extrovertidos, falantes, adaptáveis e ativos. Concorda, gente? Comunicador aí. Ele é falante mesmo, é extrovertido, né? Ele se adapta fácil a qualquer situação ali, porque ele sabe conversar, sabe se comunicar. Então, para ele é mais fácil isso daí. E ele é uma pessoa bem ativa. Então é fácil você identificar uma pessoa que é comunicadora por conta dessas características que eu estou falando aqui para vocês. E aí o que os comunicadores gostam? Eles gostam de falta de rotina. Se colocar rotina na vida deles, você mata o comunicador. Autonomia e trabalho em equipe. Isso é o que ele gosta. Então ele gosta de ter autonomia, de sair, sabe? De não ter rotina, então a autonomia está ligado a isso. E ele gosta de trabalhar em equipe. Isso é muito legal. Então, ó, vai vendo aí quais as características que se encaixam com você, tá bom? Se tiver dúvida, vai me perguntando aí, ó. E o que o comunicador não gosta? Ele não gosta de rigidez, de monotonia e falta de reconhecimento. Então, gente, se você é um comunicador, você é igual a mim, eu sou um comunicador. Então, eu gosto de ser reconhecido. Então, se eu faço alguma coisa e aí a pessoa me reconhece, pô, me ganhou.
Então isso o valor do reconhecimento ele é muito alto para mim. Porém, não vivo em função disso. Eu não faço as minhas coisas para ser reconhecido. Mas a comunicação aqui, o reconhecimento, ele é muito importante para mim. Beleza, gente? Então, isso são os comunicadores. Anota aí para ver se você vai se encaixar nisso aí, tá bom? Então, o próximo aqui, ó. Executores. Então, quais são as características do executor? O executor, ele é ativo, ele é competitivo, otimista e dinâmico. Então, esse é o executor, é o cara que executa, é o cara que vai para cima. Então, olha lá, ó, competitivo, ativo, otimista e dinâmico. Esse é o executor. Lembra que eu falei para vocês que eu sou comunicador executor? Então, eu gosto de comunicar e eu gosto de executar, cara. Eu sou ativo, eu sou competitivo, então eu sou otimista nas minhas coisas, sou dinâmico. Tem tudo a ver comigo isso aí. Então, tem a ver com você? Então, vamos lá. O que eles gostam, os executores, o que eles gostam? Eles gostam de desafios, ele gosta de liderança, sabe? Ele é um líder. Então, você chegar num lugar, aconteceu alguma coisa no lugar onde você está ali, precisa tomar uma atitude, quem que vai se destacar ali? O executor. Ele já assume tudo e fala assim, não, deixa isso aqui comigo. Pessoal, ó, é o seguinte, faz isso aqui, fulano, pega aquilo ali para mim, Beltrano, entrega isso aqui, ó, chama a pessoa aqui. É o executor. Então, por quê? Ele é um cara que ele gosta de liderança, ele gosta de assumir risco. Entendeu? O comunicador já é diferente. Ele gosta de comunicar, porém, às vezes ele foge um pouco ali da liderança. Aí o que o comunicador faz? Puxa o executor. Fala assim, cara, ó, isso aqui é importante para você, vai lá e assume, arrebenta. E aí o executor vai lá e pega e arrebenta mesmo. Então, ó, o que o executor não gosta? Ele não gosta de processos lentos e falta de autonomia. Entende? Então, ó, o executor, ele gosta de autonomia, pessoal. Presta atenção. Vê qual que é o perfil que mais encaixa com você e aí você vai começar também a perceber o perfil dos outros. Quais são os perfis das pessoas que estão com você. Isso é muito legal, porque daí você consegue trabalhar melhor. Você identifica ali qual que é o perfil comportamental das pessoas e você vai usando isso a seu favor. Não tem certo, não tem errado, né? Você vai usando isso e as coisas vão melhorando. Então, o terceiro perfil aqui que eu vou falar para vocês, ó, planejador. Gente, eu adoro falar sobre esse assunto. É muito legal. Quando a gente descobre os nossos valores e o nosso perfil comportamental, nossa vida fica muito mais fácil, é muito legal, é muito mais fácil de você levar a vida, porque você começa a aceitar muitas situações que você passa no seu trabalho, principalmente no seu trabalho, que às vezes você tem que se sujeitar a muitas coisas. Então, com o seu perfil comportamental ali, você vai saber o jeito que você atua. Então vamos lá, ó. Planejador, característica. Os planejadores, eles, na maioria das vezes, eles são calmos, são prudentes e eles têm muito autocontrole. Então, às vezes você chega ali, ó, o que gostam? De rotina, gosta de planejamento e de ajudar os outros. Então, às vezes você chega ali na sua escola, aí tem a sua amiga lá que ela é mais quieta, ela é mais centrada, e aí, cara, ela fica lá, aí ela sempre tem a rotina dela ali, ela sempre tá com o caderninho tudo escrito, o caderninho ali, tudo, sabe, tudo anotadinho, tudo planejadinho. Aí, às vezes a gente até critica, né? Fala, nossa, fulana... não precisa ser desse jeito, mas é o jeito dela, ela é uma planejadora, é disso que ela gosta, é disso que ela faz feliz. Então, numa festa, por exemplo, numa festa ali na sua escola, o que você vai fazer? Se você captar isso aí do perfil comportamental, então você vai pegar o comunicador e falar assim, fulano, você vai ser o cara que vai dirigir essa festa aqui. Então, ó, eu quero que você pegue o microfone, eu quero que você vai lá, que você conversa com os pais, que você agita essa festa. Cara, você deu para a pessoa certa o microfone. Por quê? Essa pessoa vai deitar, a festa vai ser maravilhosa com a animação que ela vai trazer. E aí o que você vai pegar o planejador? Fala assim, fulana, eu quero que você planeja para mim essa festa aqui. O que você acha que é importante? O que você acha que dá para fazer? Olha a sacada, gente. Então, o que os comunicadores não gostam? De falta de disciplina e improvisações. Então, o planejador, ele não gosta de improvisar.
Então, o planejador é o cara que você pode trazer ele ali para ele planejar tudo. Mesmo que depois você entregue na mão do comunicador e do executor. Por quê? Os dois, aquilo. Então, se tiver que improvisar, eles vão improvisar. Porém, se você deixar na mão do planejador, não vai ter improviso. Ele vai fazer exatamente o que ele planejou. Então, se for para... gente, olha, às 3h34 vai começar a dança aqui. 3h34, gente, vai começar. Mesmo que as crianças, que tenha criança que tá ali subindo no palco, ele vai querer que comece. E se não começar, ele já vai ficar bravo, ele não vai gostar. Então, isso é muito importante. Aí você coloca essa coisa, a execução, na mão do comunicador e do executor. Deixa o planejador ficar só por trás ali, organizando as coisas. Tá fazendo sentido, gente? Me escreve aqui, vai falando pra mim aqui, o pessoal do YouTube, do Facebook e do Instagram. Nós estamos ao vivo aqui nas 3 plataformas, tá bom? Então, o último, gente, agora, o analista. Vamos ver se você se encaixa nesse perfil comportamental aqui, ó. Quais são as características do analista? Os analistas, eles são detalhistas, precisos, cautelosos e críticos. O que eles gostam? Eles gostam das coisas perfeitas, de métodos e ambientes calmos. Então, sabe aquela professora que ela é detalhista, ela, sabe, coloca lá uma coisa na parede, ela vai lá e arruma, tem que estar retinho, tem que estar tudo retinho, tudo certinho. Essa pessoa é uma analista. Então, o que ela gosta? Ela gosta das coisas tudo perfeitinho, ela gosta de tudo organizadinho ali, ela gosta dos métodos, de seguir um método, isso é importante. Então, o plano de aula que ela fez, a orientação que a coordenadora deu, que a diretora deu, ela vai seguir. Entendeu? Ela é uma analista, ela vai seguir aquilo. Por quê? Ela gosta de métodos e ela gosta de ambientes calmos. Então, a sala da pessoa que é analista, você vai ver lá que tem aqueles negocinhos que fica batendo, sabe quando bate o vento lá? De Feng Shui, vai ter uma aguinha caindo. A casa dela é assim, por quê? Ela é uma analista, ela gosta de calma, de ambientes calmos, ela gosta de ficar compenetrada. Então, isso aí é o analista. Então, você está conseguindo perceber a diferença de cada perfil aí? Você começa a perceber, né? A fulana é comunicadora, a fulana é planejadora. Então, ó, o que o analista não gosta? Ele não gosta de pressão, falta de garantias e falta de segurança. Entende? Então, assim, não gosta. Então, se ele precisa trocar de trabalho, se ele precisa trocar de escola, aí ele vai lá na escola onde ele quer ir trabalhar e... Entende, gente? Então, assim, ó, o executor, o analista, ele não gosta de pressão, então, ó, de garantias. Se ele não tiver garantia, a coisa fica ruim para ele. Então, é importante que ele tenha garantia. Então, isso é muito legal. Conseguiram entender aí, gente? A equipe está passando aqui para me ajudar. Conseguiram entender essa questão? Então, é muito importante. Deixa eu colocar aqui porque está acabando a bateria. Então, tá fazendo sentido, gente? Entendeu? Então, assim, ó, quando você descobre essa questão do perfil comportamental, você vê que legal que é? Porque aí você, na sua reunião com os pais, você vai usar o que tem de melhor para você. Então, qual que é o seu perfil? Qual que você acha que você se encaixou melhor aí? Gente, inclusive, eu quero falar para vocês, ó, se você tiver a fim de saber mais sobre perfil comportamental, eu vou colocar isso aqui lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você está chegando aqui e não sabe do que eu estou falando, vou te explicar rapidinho. Se você entrar aí na minha rede social, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, vai ter um link lá para você se cadastrar no grupo do Telegram. Então, o que é o Telegram? Gente, Telegram, para você que não sabe, é um aplicativo que ele é bem parecido com o WhatsApp. Só que ele é melhor que o WhatsApp, ele tem mais opções, dá para fazer mais coisas no Telegram. Então é bem bacana e o Telegram está crescendo bastante aqui no Brasil, porque dá para você fazer enquete, é muito bacana. E a gente tem um grupo lá, chama Professor Produtivo. Aí você entrando aí ou na bio do Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, vai ter um linkzinho lá. Você primeiro baixa
o aplicativo aí no seu celular. Depois que você baixou, você vai lá, clica nesse link, você vai ser direcionado direto lá para esse canal do Telegram. Inclusive eu coloquei já um conteúdo bacana lá com dicas de produtividade, que tá bem legal. Então só quem entra lá no Telegram é que tem acesso, tá bom? Gente, mas eu queria falar pra você aqui, ó, entra lá se realmente fizer sentido pra você, tá bom? Se você não tá afim, não tem problema, não vou sentir sua falta lá, continua participando das lives aqui, eu tô muito feliz com isso, tá bom? Mas o Telegram é para as pessoas raízes, é para as pessoas que querem saber de produtividade, para a pessoa que quer passar para um próximo nível, tá bom? Então, seja bem-vindo se você é essa pessoa. Mas vamos tocando aqui, ó. Então, ó, lá no grupo do Telegram eu vou colocar a foto, vou colocar aqui informações melhores de cada perfil, ok? Então, vamos continuando aqui, ó. Então, quando você descobre, gente, a questão do seu perfil comportamental, dos seus valores, o que acontece com você numa reunião? Você vai entrar numa reunião com os pais e você vai deitar e rolar. Por quê? Você vai estar segura daquilo que você vai estar seguro daquilo que é importante para você, dos seus valores, e aí as coisas vão ficar bem mais fáceis. Aí você vai chegar na sala de aula lá com a reunião dos pais, você vai acolher os pais da melhor maneira. Aí tem os detalhes que você pode incluir na sua reunião. Igual falei para vocês aqui, ó. Pô, coloca ali uma música para receber os pais. Se a reunião for de manhã, significa que os pais vão ter que sair dali correndo para ir trabalhar. A maioria. Ou então se a reunião for à tarde, significa que o pai saiu do trabalho mais cedo para poder vir participar da reunião. Então, se você recebe os pais ali com harmonia, bacana, com uma musiquinha para dar uma relaxada, o pai já vai falar, pô, essa professora é diferente, olha que legal. Então, gente, aí você vai poder conversar com os pais e mostrar a importância do seu trabalho, sabe? Mostrar para eles que você é especialista, que você estudou para estar ali, que você não está ali por acaso, que você sabe o que você está falando, né? Você vai mostrar para eles qual que é o seu estilo de avaliação. Isso é importante, gente, tanto para os pais quanto para as crianças também, para os adolescentes e tal. Qual que é o seu estilo de avaliação? E aí entra a questão do perfil comportamental. Lembra que eu falei dos 4 perfis aqui? Então, cada perfil ele vai ter uma característica de avaliação. Então você avalia tudo aí por questão do quê? Pelo comportamento? Então tem professores que eles gostam muito de avaliar o comportamento das pessoas. Então, tem professor que gosta de avaliar a participação. Tem professores que gostam de avaliar o caderno das crianças, toda a avaliação ali em cima dos cadernos. Tem professor que os trabalhos. Então, quando você está muito claro isso aí, você comunica isso para os pais. E isso é importante, gente. Por quê? O pai vai saber, falar, meu, que bacana, essa professora... Sabe, por mais que seja ali uma professora de creche, gente, porque creche tem um estigma muito forte de que as crianças ficam lá só para a professora cuidar, isso não é verdade, entendeu? Eu tenho experiência nisso que eu tô falando para vocês. Então, se você é um professor de ensino médio fundamental, de faculdade, visita uma creche um dia, você vai se surpreender, tá? Se você não tem experiência aí, às vezes você... tem um filho novinho e tal, fala, meu, o que eu vou fazer? Vou pagar uma babá, vou deixar com a minha mãe e tal. Cara, não faz isso. Vai lá, procura uma creche perto da onde você mora, tem segurança na creche, só tem profissionais habilitados, tá bom? Então isso é muito legal, é uma valorização que eu tô dando aqui para os profissionais que trabalham em creche. É muito importante. Eu queria que você desse essa oportunidade de conhecer melhor esse trabalho. Entendeu, professora? Então, quando você está segura disso, que você conhece o seu perfil, que você conhece os seus valores, você, com certeza, vai fazer tudo certo e as coisas vão caminhar da melhor maneira para você aí. Você não vai precisar fazer pegadinha, entende? Então, vamos lá, ó. O comunicador, ele gosta do trabalho em equipe. Provavelmente, ele vai envolver a classe ali, vai fazer as equipes, vai motivar por esse lado. O executor, ele é ativo, ele gosta de liderança, então ele vai prestar atenção mais naquele aluno que é líder, aí ele vai pegar aquele aluno, vai trazer o aluno lá para frente para falar, ele vai incentivar nesse sentido aí. O planejador, ele gosta de ajudar os outros, então lembra daquele professor que chamava vocês e falava assim, gente, hoje é prova com consulta,
Gente, que coisa linda era, não era maravilhoso? Prova com consulta, era tudo que a gente queria ouvir quando eu estava na escola, era tudo que eu queria ouvir. Provavelmente esse professor é um planejador, porque ele gosta de ajudar, então ele planeja, ele faz aquilo ali, entende? Então isso é legal. Então se você é um planejador, com certeza você vai fazer isso. Você vai chamar ali e falar, gente, prova com consulta hoje, se reúne em grupo aí, vamos fazer isso aqui. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Então, o analista, ele gosta quê? De métodos, gosta das coisas tudo perfeitinho, né? Ele não gosta de bagunça na sala, provavelmente é aquele professor que pega mais no pé, que fica ali, gente, não quero bagunça, shh, né? Então, é o analista. Então, quando você aprende isso, gente, é fantástico, é muito legal. Então, vamos lá, ó. Inclusive, eu quero dar uma dica aqui para vocês, gente. Lembra que nós começamos a nossa aula aqui hoje falando do Anísio Teixeira? Então, eu fui atrás de umas pesquisas aqui e eu encontrei uma pesquisa que ela diz que os pais, as crianças, que os pais participam da educação, que os pais ajudam, que os pais vão nas reuniões, que os pais leem os bilhetes dos professores, se comunicam. Essas crianças, ela tem um aproveitamento melhor. Então, ó, para você, eu até aconselho você procurar essa pesquisa aí. Dá um Google depois e você coloca lá. Deixa eu ver como você pode colocar para achar isso aí. Então você pode colocar lá, crianças, pais que acompanham crianças se destacam. E aí você coloca lá, INEP. Então, o que é o INEP? Ó, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi o educador que nós começamos com a frase hoje, que foi um dos principais educadores do Brasil. Tanto que o INEP tem essa homenagem para ele, Anísio Teixeira. Então, se você pesquisar lá, você vai ver que os pais que estão mais participando ali diretamente com os professores, os pais que ajudam as crianças nas atividades domésticas ali, das atividades de casa, as crianças, elas vão conseguir ir mais longe, o aproveitamento delas é melhor. Então, gente, se você mostrar isso para suas crianças, você vai sair na frente, você vai ganhar muita autoridade ali. Entendeu? Você mostrando para elas a pesquisa, sabe? E mostra isso na reunião que você vai fazer. Mostra para elas que é importante a participação delas. Não é importante para você, é importante para ela. Para ela como mãe. Por quê? Você é especialista ali. Você já estudou, você sabe. Você mostrar para ela que a educação não é você que tem que fazer. Você está ali para ensinar a criança a passar para um próximo nível. Agora, a educação é responsabilidade da mãe. E isso daí você pode ensinar para a mãe das suas crianças de uma maneira bem simples, de uma maneira meiga, de uma maneira amorosa. Concorda, gente? Tá fazendo sentido? Então, tá vendo? Ó, dicas que você pode levar para sua sala de aula, para a comunicação que você vai ter com os pais das suas crianças. Então, ó, você mostrar para os pais, aí você envolve eles com isso aí, sabe? Sem ficar só reclamando que os pais não participam. Não. Então, chama o pai, né? Traz o pai ali para participar com você, para estar junto. Então isso é importante. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria falar para você a importância da produtividade nisso tudo que a gente está falando. Por quê? Se você é uma pessoa desorganizada, se você não consegue ser produtiva, isso daí não vai fazer com que você não consiga realizar essas tarefas. Então, numa reunião, você é desorganizada. Como que você vai organizar? Se você já é desorganizada, você não vai ter coragem, não vai ter discernimento para poder fazer um planejamento da sua reunião, entendeu? Então, se você é uma pessoa produtiva, você vai conseguir dar conta disso, de planejar, de organizar a sua reunião, organizar o seu plano de aula, sabe? Tudo isso aí de maneira simples. Se você está assistindo aqui Facebook, Instagram, pessoal, entra lá no canal do YouTube, faça a sua inscrição, tem bastante conteúdo lá no YouTube, você vai gostar. Indica aí para as professoras, né, para as meninas aí do CI Primeiro Lápis, 1, 2 e 3, que está participando com a gente, sou muito grato por isso. Então, se você indica aí para os seus amigos, né, compartilha essas lives, é muito bacana, né, eu me esforço muito para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu espero que esteja fazendo sentido
e muito bacana vocês estarem aqui, tá bom? Entra lá no YouTube, dá o seu like, faça a sua inscrição. A gente quer bater o recorde aí de 1000 inscritos, eu creio que nós vamos chegar. Então você vai gostar muito. E também o Telegram, tá bom? Se você tiver a fim de entrar no Telegram, lá você vai ter muito conteúdo diferente do que a gente fala aqui da questão da produtividade. Inclusive, ó, vou colocar lá para vocês, ó, o que fala aqui sobre cada perfil comportamental. Você vai ter acesso a esse conteúdo aqui, ó. Gente, esse conteúdo aqui eu uso para fazer análise dos perfis comportamentais. Então, para fazer uma análise de perfil comportamental comigo, eu nem vou falar o preço. Liga para mim, faz contato comigo que eu te falo. Mas eu vou te falar assim, um perfil comportamental aí, ele chega até 5 mil reais o pessoal cobra. De grandes empresas e tal, e cobra mesmo. Por quê? Os grandes empresários, os diretores, né, os gerentes, eles sabem que o perfil comportamental tem muita importância. Então, o pessoal de vendas paga isso aí tranquilo. Mas não é o caso nosso aqui. Eu estou falando com pessoas diferentes, então é muito legal. Um beijão para todos. Tchau, tchau, gente.